Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar referente à correção do FGTS. Porque o STF marcou para o dia 20 de abril de 2023 o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ADIM, que contesta o uso da taxa referencial ATR para correção dos saldos do FGTS e propõe que seja feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é o índice oficial da inflação do país. O trabalhador registrado em carteira entre 1999 até 2013 pode ter direito a essa revisão. Ou seja, caso você tenha trabalhado entre os anos de 99 a 2013 e teve depósitos do FGTS realizados em sua conta vinculada, pode ter direito à correção de todos esses valores. Isso vale para o dinheiro que está depositado e também para o que já foi sacado das contas de FGTS dentro desse período. Bom, a Advocacia Geral da União, que é a AGU, ela usou nos autos em 2021, um cálculo da Secretaria de Política Econômica do então Ministério da Economia, hoje Ministério da Fazenda, dizendo que o impacto de uma deliberação do STF em favor da ação elevaria o passivo do FGTS em mais de 300 bilhões em 2021, o que vai inviabilizar o fundo, né, e gerar riscos das perdas com toda a sociedade. Então, o Banco Central, admitido como terceiro interessado no processo, defende que o processo perdeu a validade depois de uma legislação criada em 2017 no governo do Michel Temer, que melhorou a rentabilidade das contas do FGTS por meio da distribuição dos lucros registrados anualmente pelo fundo. Bom, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, ele é um direito dos trabalhadores brasileiros e é um sistema de proteção ao trabalhador, porque ele garante um depósito mensal que corresponde a um determinado percentual, né, normalmente 8%, depende aí do contrato de trabalho, mensal do trabalhador, incide também sobre o 13º e o adicional de 1/3 das férias, e é depositado em uma conta vinculada, que pode ser sacada em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de casa própria e algumas determinadas doenças graves como HIV. No entanto, nos últimos anos, tem havido um debate sobre a correção do FGTS pela taxa referencial, TR, o que tem gerado polêmica e tem levado muitos trabalhadores a buscarem a justiça para questionar essa prática. Então, o FGTS ele vem sendo corrigido monetariamente pela taxa referencial, a TR, que é um índice utilizado como referência para a remuneração de diversos investimentos financeiros no Brasil. A TR, ela é uma taxa de juros que ela foi criada em 91 pelo Banco Central do Brasil como forma de corrigir os valores dos investimentos financeiros. Bom, a partir de 99, a TR passou a ser utilizada para corrigir o FGTS, substituindo o índice anterior, o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC.
Então, até 99, a TR costumava acompanhar a variação dos índices de inflação. Mas, por conta de mudanças na metodologia de cálculo, o comportamento do indicador ele acabou descolando de outras referências, como o IPCA e o INPC. Então, desde 2017, ela está em zero, para vocês terem uma ideia, o que ocasionou a propositura de diversas ações judiciais, que elas questionam a correção do FGTS pela TR, sob a alegação que o índice não reflete adequadamente a inflação e, portanto, não garante a correção monetária adequada do saldo do fundo. Então, atualmente, a lei em vigor, ela determina que o saldo de contas vinculadas do FGTS deve ser corrigido pela taxa referencial. A TR, hoje em 0,048% ao ano, acrescido de juros de 3%. A ação na mesa da corte, ela pede a alteração dos juros que, desde 99, corrigem o FGTS e, historicamente, ficaram abaixo da inflação, implicando em 2 décadas de perdas para o poder de compra do dinheiro guardado. Bom, a TR está há praticamente 10 anos perto do zero. Não se pode permitir que um índice de correção não acompanhe a inflação. É como se fosse uma poupança que não rende. Então, o processo é do ano de 2014, quando o Partido Solidariedade ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade contra a correção dos saldos prevista em lei, que tem como base a chamada TR, que é a taxa referencial. A ação, ela questiona as atualizações feitas a partir de 99. O relator no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou em 2019 a suspensão de todos os processos, todos os outros casos na Justiça brasileira que discutam a incidência da TR como índice de correção, até que o STF analise o mérito da ação. Bom, esse processo já esteve no calendário de julgamento em pelo menos 2 anos anteriormente e até hoje ele não foi alvo de deliberação por parte do STF. Existem ainda muitas dúvidas quanto à revisão do FGTS. Vou falar das mais comuns. Bom, é verdade que tem trabalhador que já ganhou ação e já está recebendo? Não. Você precisa ter muito cuidado com notícias que têm circulado sobre ganhos de causa. Isso não é verdade. O STF vai decidir o tema. Bom, quanto minha conta de FGTS perdeu? Cada cálculo é individual, dependerá do período de recolhimento, se houve saque ao longo do tempo, para depois você aplicar o índice correspondente. Então, não dá para saber, meu vizinho, a gente precisa analisar caso a caso. Bom, e essa diferença do FGTS só foi vista agora. O problema da escolha da TR como fator de correção, atualização do FGTS, ela ganha força agora, porque a distância entre a TR e a inflação, ela tem aumentado e, a partir de setembro de 2012, ela aumentou desde setembro e hoje ela está praticamente zerada. Então, a TR também é utilizada para outras obrigações, correções e contratos. Bom, a gente usa a TR, ela serve igualmente para definir outras obrigações, como no caso dos empréstimos do sistema financeiro de habitação e a correção da poupança. Bom, a TR é igual aos índices de preço que medem a inflação? Nunca foi. Ao contrário, a TR ela foi criada para tentar desvincular a economia de qualquer memória inflacionária. Bom, qual é a documentação necessária para dar entrada na ação da revisão do FGTS? É o extrato analítico do FGTS durante o período de 99 a 2013, cálculo dos valores a serem recebidos, comprovante de residência atualizado, e CPF e RG.
Bom, essa ação é feita contra o patrão? Não. A ação é proposta contra a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do FGTS, em processo ajuizado na Justiça Federal. Bom, por que há esse desencontro de informação na Caixa Econômica Federal na hora de você obter os extratos do FGTS? Infelizmente, esse serviço público ele é prestado pelo banco e tem gerado desencontros de informação. Então, algumas agências, elas orientam que a pessoa obtenha o extrato pelo site da Caixa Econômica, que é o www.cef.gov.br, mas só é permitido para quem tem cadastro e senha do cartão cidadão. Então, muitas vezes, o site está lento ou travando, o que obriga o retorno do trabalhador na agência bancária para conseguir o documento, né, o extrato do FGTS analítico. Bom, demora ou recusa em fornecer o extrato analítico, pode acionar o Banco Central? Se o trabalhador não conseguir obter o extrato pela internet, a agência, em último caso, tem que fornecer o extrato analítico. Bom, o trabalhador, ele pode anotar o nome do funcionário da Caixa, né, que se recusa a entregar o documento e, assim, fazer uma reclamação na ouvidoria do Banco Central. Então, é importante você fazer o cálculo antes de dar entrada. E aí, eu faço cálculo? Não faço cálculo? Sim, você tem que fazer o cálculo para ter noção de valor, para saber se vale a pena entrar com a ação e para você definir se a ação será resolvida nos juizados ou não. Por quê? Até 60 salários mínimos, que em 2023 o valor do salário mínimo é de R$ 1.302, logo 60 salários mínimos em 2023 corresponde ao valor de R$ 78.120. Então, os processos até esse valor, eles são julgados nos juizados especiais federais. Acima desse valor, a competência vai ser da Justiça Federal Civil. Bom, o trabalhador, ele pode pagar custas ou honorários de sucumbência? Bom, é importante deixar claro que todo processo judicial exige, em regra, pagamento de custas e também o risco da parte perdedora pagar honorários ao advogado da outra parte, o que é chamado de honorários de sucumbência. Bom, existe alguma forma de ser dispensado de pagar as custas do processo? O trabalhador, ele pode assinar uma declaração, né, de pobreza que evita de pagar as custas e despesas processuais, né? Aquelas despesas com recursos, quando você dá entrada. Bom, caso os juízes julguem improcedente a ação, aí você não vai ter que pagar nada com a justiça gratuita. Mas muitos juízes possuem flexibilidade em conceder essa justiça gratuita, mesmo a pessoa sendo de classe média ou alta. Estou falando de justiça federal. Mas se ele indeferir o benefício de pobreza e a ação não estiver tramitando nos juizados federais, juizado especial federal, você vai ter que pagar inicialmente as custas e cada estado pratica valores diferenciados conforme as tabelas anuais emitidas pelos tribunais de cada região do país. Bom, aquele trabalhador pode dar entrada na ação sem advogado no juizado especial? Até pode. Os juizados federais, por exemplo, eles admitem que a pessoa dê entrada na ação sem assistência de advogado, né, nas causas inferiores a 20 salários mínimos. Como a questão da revisão do FGTS é complexa e envolve uma discussão, é importante ter a assistência de um advogado. Bom, eu posso ter várias contas vinculadas mesmo tendo apenas um patrão? Sim, infelizmente isso acontece. Inconsistência de cadastro, duplicidade de PIS ou mudança de CNPJ do empregador são motivos, né, que justificam o trabalhador ter mais de uma conta vinculada, embora só tenha um contrato de trabalho.
Bom, é importante obter os extratos analíticos de todas as contas para não deixar nenhuma de fora. Vale a pena ajuizar a ação individual ou coletiva? Bom, cada uma tem sua vantagem. Na ação individual, não depende de outras pessoas e fica mais fácil em caso de êxito de receber o crédito, né? Fica mais rápido. Já uma ação coletiva de sindicato, esses processos eles dão mais trabalho, né, de ser movimentado pela justiça, porque uma questão com 1.000 trabalhadores, por exemplo, ela fica mais difícil do contador, da contadoria do fórum, analisar os documentos, bem como fica mais problemático quando ocorre o falecimento de um trabalhador e a habilitação dos seus herdeiros, né, o que atrasa o recebimento em caso de êxito. Bom, é melhor esperar que o STF julgue, né, a ação para depois ajuizar, para depois eu entrar com o meu processo? Embora alguns trabalhadores prefiram esperar o julgamento do STF, por considerar que os efeitos da decisão alcançarão a todos os trabalhadores, a realidade é que, devido ao provável grande impacto econômico de tal ação, o Supremo pode vir a utilizar a chamada modulação dos efeitos da sentença, a fim de mitigar os seus efeitos ao determinar várias situações, dentre as quais conceder o benefício apenas a quem já ajuizou a ação e não para quem pretenda ajuizá-la após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Bom, ele pode utilizar a chamada prescrição quinquenal, ou seja, determinar a correção dos valores até 5 anos retroativos da data de ajuizamento da ação, e mais outras hipóteses que restringam os impactos econômicos da decisão. Então, por isso, se você considera que a ação pode vir a ter sucesso na corte, né, é bom ajuizá-la o quanto antes, né? Isso seria o mais recomendado. Bom, qual a possibilidade da ação ser julgada favorável ao trabalhador? É difícil ter total certeza do resultado do julgamento, porque a decisão cabe aos ministros do Supremo e eles não se manifestam e nem podem se manifestar a respeito antes do julgamento. Existem ações que tinham objeto semelhante e foram julgadas no sentido de declarar a inconstitucionalidade da TR como índice de correção. Esse foi o caso, por exemplo, quando o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da taxa referencial, a TR, como índice de atualização dos débitos trabalhistas. Há outros precedentes favoráveis que vão no mesmo sentido. Agora, no entanto, é importante a gente lembrar que o STF já julgou outras ações relacionadas à correção do FGTS no passado e as decisões têm sido diversas, com alguns casos sendo favoráveis aos trabalhadores e outros sendo favoráveis ao governo. Então, a gente pode esperar tudo. Então, é difícil você prever qual é o resultado do julgamento marcado para o dia 20 de abril. Só espero que esse julgamento não seja político, como vimos acontecer no caso, né, no julgamento da tese da desaposentação, que foi um julgamento político que prejudicou milhares de aposentados no país todo. Bom, apesar disso, muitas ações ainda estão em andamento e não há uma definição clara sobre como será feita essa correção. Enquanto isso, a perda da correção do FGTS continua afetando milhões de trabalhadores brasileiros que veem, né, seus direitos trabalhistas sendo desvalorizados ao longo do tempo. Só para que vocês possam ter uma ideia, uma base, de acordo com os cálculos, né, do Instituto Fundo Devido ao Trabalhador, IFDT,
a perda acumulada da correção do FGTS desde 99 até dezembro de 2021 foi de aproximadamente 538 bilhões. Em média, isso representa uma perda de cerca de 48,6% do valor do fundo para o trabalhador. Essa perda se deve principalmente ao fato de que a TR tem ficado abaixo da inflação, fazendo com que a correção monetária do FGTS fique defasada. Além disso, a falta de atualização dos valores depositados também tem impactado na perda do poder de compra do trabalhador. Bom, caso a correção do FGTS seja julgada procedente pelo STF, os trabalhadores eles poderão ter alguns ganhos, né? Alguns como um ajuste retroativo da correção monetária do FGTS, o que pode resultar em valores maiores para o saldo das contas do FGTS dos trabalhadores. Possibilidade de recebimento de diferenças não pagas em anos anteriores, ajuste da correção para que ela acompanhe a inflação real do período, que pode evitar perdas financeiras para os trabalhadores. Uma maior transparência no cálculo da correção do FGTS, possibilitando que os trabalhadores acompanhem melhor o rendimento de suas contas. Bom, possibilidade de que a decisão abra precedente para outros casos relacionados à correção do FGTS. Valorização dos trabalhadores, né, que poderão receber valores maiores pelos anos de trabalho, e possibilidade de que a decisão do STF incentive outras ações coletivas em benefício dos trabalhadores. E também a vantagem é o aumento da segurança jurídica para os trabalhadores em relação aos direitos, né, relacionados ao FGTS. Então, tudo isso seria a vantagem no julgamento, né, justo e não político. Mas a gente pode esperar tudo. Então, o importante é, se você for dar entrada, a minha dica é: faça os cálculos para ver se vale a pena, qual o custo-benefício desse processo, quanto você vai ganhar, quanto você tem, porque às vezes a gente pega aquela pessoa que entrou, saiu, ela tem vários vínculos empregatícios, e isso acaba gerando um valor muito pequeno no final da ação. Então, muitas vezes acaba nem valendo a pena. Então, faça os cálculos, veja se vale a pena. E o ideal é não esperar o julgamento, entrar antes com essa ação pelos motivos que eu falei agora há pouco. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.